Bom dia, povo de Deus. Eu me sinto muito bem quando estou aqui na sala madrugada com Deus. Me sinto melhor quando estou na presença de vocês, né? Isso é maravilhoso. O assunto que nós queremos hoje compartilhar com vocês é um assunto que faz parte do meu, assim, do meu arsenal, como pastor, porque e até parece um assunto, uma figurinha repetida. Quando se fala de consagração, por mais que você vá diversificar o assunto, mas sempre os pilares vão ser os mesmos. E hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho compartilhado já com a Irmandade, né? Com as pessoas que juntos estamos labutando para ir para a eternidade. Está baseado em Mateus, quem tem sua Bíblia aí pode acompanhar, capítulo 6, o verso 10. E aqui nós vamos tirar aqui, vamos destacar três pontos essenciais para aqueles que estão sonhando com a eternidade. Mateus, capítulo 6, o verso 10. Agora, este sonho, ele já pode se tornar uma realidade. Tudo depende da sua perspectiva, tudo depende de como você está analisando e vivendo a inspiração bíblica, ok? Mateus capítulo 6, o verso 10 está registrado assim: Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então aqui tem três elementos, está muito explícito, muito claro. Aqui está falando de desejo, vontade e obediência. Então são três elementos que precisam estar a serviço do Espírito Santo para que o nosso estilo de vida, movido por ele, possa realmente nos tornar homens e mulheres consagrados. Ok, amados? Então, eu queria aqui, nesses minutos que tenho, de poder aqui dissecar um pouquinho esses três elementos que eu julgo ser muito importante para a nossa consagração e para que esse sonho realmente possa ser usufruído e vivido já por antecipação, né? Primeiro, o texto diz: venha o teu reino. Todos nós cristãos, a despeito da denominação, sempre expressamos esse desejo, né? Venha o teu reino, venha o teu reino. E esse afã está intrinsecamente dentro de nós, de que o reino de Jesus, que o reino dos céus venha. E é o que eu quero aqui compartilhar com vocês algo bem interessante, que no dia 13 de janeiro, agora de 2023, lá na região sul da Bavéria, lá na Alemanha, os arqueólogos encontraram um achado fantástico na percepção deles, né? Um poço dos desejos com 3.000 anos, 3.300 anos. Aí está registrado aí no... As informações estão registradas nas redes e eu fiquei assim, interessante, né? Lembrando que o Poço dos Desejos é um folclore europeu, onde as pessoas achavam que se eles levassem algum artefato ali dentro do poço e jogasse, o seu desejo se realizaria instantaneamente. Aí isso me faz lembrar também, quando criança e até aí, adolescente, eu não podia ver uma estrela cadente. A tradição diz que quando você vê uma estrela cadente, né, feche os olhos e faça um pedido. Eu fechei os olhos demais, viu? Fazendo pedido. Lá em Campina Grande, onde eu morava, por estar a 800 metros acima do nível do mar, eu tive a estrela cadente com mais facilidade. O céu estava mais perto. Então eu fazia muitos pedidos. Há também aí é muito mencionado, todos nós já ouvimos falar sobre a lâmpada do gênio, né? De Aladim. Você esfregava e ele se apresentava dizendo quais são os seus pedidos, né? Quais são os seus desejos que eu vou realizar. Então, meus amados, esse é um assunto muito importante, porque o nosso desejo, ele pode ser o início para grandes realizações e grandes mudanças na nossa vida, porque aquilo que vamos pensar, ele é. Né? E se a gente pensar, se a gente desejar o reino, nós vamos poder viver já por antecipação, por incrível que pareça. Né? Isso é muito importante. Mas na Bíblia, no livro de Gênesis, uma menção, talvez seja o primeiro texto bíblico que fala sobre desejo, embora assim não esteja de fato registrada a palavra desejo, mas o episódio fala sobre isso. Aqui, Gênesis capítulo 3, o verso 5. É a primeira menção, a mais antiga, né? Que revela o desejo humano. Aqui nós conhecemos bem a história, é a tentação de Eva, é a queda do homem, tudo aconteceu por causa de um desejo. Veja como é importante dar uma atenção a essa questão. Verso 5: porque Deus sabe, Eva, que no dia em que você comer desse fruto, se abrirão os seus olhos e você será como Deus,
e conhecerá o bem e o mal. Então, aí no verso 6 está dizendo assim, olha, e vendo a mulher que aquela árvore era boa, linda, maravilhosa para se comer, e agradável aos olhos, uma árvore desejável para dar entendimento. Então, eu te vi aí, meus amados, essa cena, Satanás ele não perde tempo, viu? E de lá para cá ele só vem sofisticando a sua forma de tentar tirar a nossa atenção do reino. Não podemos esquecer, né? Esse trecho da oração que é fantástico. Venha o teu reino. Nós expressamos o nosso desejo de que queremos o reino. E aqui, dentro desse texto que nós acabamos de ler, desses dois versos, está Satanás despertando, aguçando o desejo de Eva, por assim dizer, de Adão e Eva, né, do homem e da mulher, um desejo de ser igual a Deus ou como Deus, mas de forma errada. Porque você acha que Adão e Eva não saberia do grande conflito que aconteceu no céu? Saberia, entende, meus amados? Mas eles ficaram sabendo da forma mais complicada possível, da forma mais errada possível, porque eles ficaram sabendo como pecadores, que o intuito de Deus era que eles soubessem como imortais, né, sem pecado. Mas, em virtude desse desejo, eles cometeram um ato gravíssimo contra Deus. E nós temos que dar uma atenção especial, porque os nossos desejos, né, se estiverem atrelados às coisas dos céus, vai nos fazer muito bem. Mas os nossos desejos, se estiver atrelados às coisas da terra, podem se tornar concupiscências, ou seja, desejos carnais, entende? Mas o bom de tudo dessa história é que Jesus veio para reverter esse quadro. Ele veio para reverter esse quadro. Jesus veio para dizer que nós podemos sim imitá-lo sem que isso traga prejuízo para nós, porque não há na Bíblia nenhuma reprovação, pelo contrário, né, em relação a o querer ser igual a Deus ou ser como Deus. Não há pecado nisso. Pelo contrário, quanto mais nos aproximarmos do altar, quanto mais aprofundarmos a comunhão, quanto mais consagrados formos, entende, amados, mais nos identificaremos com esse desejo do reino. Venha o teu reino. Muito importante para nós. Terminando esse primeiro ponto do verso 10 do capítulo 6 de Mateus, eu finalizo fazendo uma pergunta. Por que desejar o reino nos faz bem? Por que desejar o reino dos céus nos faz bem? Por duas questões. Primeiro, porque o reino dos céus é um lugar surreal. Surreal, porque eu já parei muitas vezes, como talvez você já tenha parado em algum momento, de tentar imaginar como é que seria a vida no céu sem pecado. Eu confesso que minha mente é muito limitada a se atrever a pensar como seria a nossa vida no céu sem pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele deixou registrado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, e não subiu à mente humana, é o que Deus está preparando e reservando para aqueles que têm desejo do seu reino. Venha o teu reino. Então é algo extraordinário, é algo fantástico. Vale a pena permanecer leal, vale a pena honrar o nome de cristão na realidade. Então, meus amados, dentro desse primeiro tópico, dê uma atenção especial, reavalie os seus desejos, porque a partir dele, o reino dos céus pode ser visto em sua vida pelos outros. Algo fantástico, viu? Através do Espírito Santo. O segundo ponto, dentro do Mateus capítulo 6, o verso 10, esse trecho da oração universal, essa oração dominical, tão importante faça-se a tua vontade. É claro, evidente que diante desse tópico, vem logo a pergunta: a nossa vontade está a serviço de Deus? É só para a gente imaginar, só para a gente pensar um pouco, aguçar essa ideia. Observe, o nosso desejo determinará para onde nós iremos. Uma parte importante para que a vontade possa ser vista de forma concreta. Então, faça-se a tua vontade. Aqui está em destaque a vontade de Deus versus a vontade humana. Então, observe isso com carinho, porque é muito importante. Dentro desse segundo tópico, meus amados, há um preço e um resultado pela escolha que fazemos. Há um preço e um resultado pela escolha que fazemos, na realidade. Então, nós precisamos, como cristãos, ter essa consciência sempre, evidentemente, movido pelo Espírito Santo, porque se você sacar o Espírito Santo, vem o teu reino, será só, na realidade, um pensamento alheio como qualquer outro. Agora, se o Espírito Santo habitar em nós, se ele tiver a liberdade de atuar em todos os âmbitos da nossa vida, aí sim, o reino de Deus vai ter significado, valor e importância para nós. Logo,
a nossa vontade será aguçada e nós vamos poder fazer coisas maravilhosas. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, verso 17. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe que não há abertura para se fazer a vontade de qualquer outro ser ou de qualquer outra pessoa. Tem que ser a vontade de Deus. Ok, amados? E para fazer a vontade de Deus, há um preço. Eu estava lendo recentemente artigo, eu achei impressionante, achei impressionante. E até destaquei para poder aqui compartilhar com vocês. O artigo diz assim: não se choque, mas a vontade de Jesus entrou em conflito com a vontade do Pai. E como assim? A vontade de Jesus entrou em conflito com a vontade do Pai. Aí, baseado em Mateus capítulo 26, o verso 24. Meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Já parou para imaginar? Estava aí Jesus sendo Deus, mas vivendo como homem, tendo todo o peso do pecado de todos nós, fora, sem contar, o requinte de crueldade como ele foi tratado, do Getsemane até o Gólgota, e agora te vê Jesus como homem dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que é que você entende por isso? Há quem diga que Jesus estava querendo fugir da cruz. Há quem diga que Jesus estava desistindo. Há quem diga que Jesus estava chutando o pé da barraca. Há quem diga que Jesus estava chutando balde, mas não é bem assim, entende? Jesus expressou de forma muito natural o que qualquer um de nós falaríamos, porque quando a gente está em aperto, quando nós estamos aí diante de circunstâncias e nos sentimos assim aprisionados, como se sem opção, sem poder fazer mais nada, quantas vezes a gente diz: oh, Senhor, afasta de mim esse cálice? Mas Jesus disse: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, que se faça a tua vontade. E Jesus é o nosso modelo, porque embora Deus ele veio como homem para nos ensinar a importância de obedecer a Deus. Em tudo ele dizia: estou fazendo o que o Pai me enviou. A gente vai ver essa expressão várias vezes, de forma didática, né? Nos ensinar que, assim como ele dependia do Pai quando esteve aqui entre nós precisamos depender dele e do Espírito Santo. Entende, meus amados? Então, o que acontece? Quando Jesus declarou que se faça, que seja feita a tua vontade, Jesus ali estava crucificando a sua vontade. Aí, para a gente refletir, o que é crucificar nossa vontade? Quantas vezes nós fazemos Jesus chorar? Quantas vezes nós envergonhamos a palavra de Deus? Quantas vezes nós nos tornamos um instrumento, embora conhecedor da verdade, mas nos tornamos instrumentos de vergonha? Porque nossa vontade está de rebelião. Entende, meus amados? Jesus, quando declarou, seja feita a tua vontade, entende? Diante do grande dilema da cruz, Jesus estava aqui crucificando a sua vontade, o que ele achava, o que ele pensava. E que esse texto sirva para a gente entender que quando estamos dispostos a dizer que a vontade de Jesus prevalece sobre a nossa, nós estamos dispostos a abrir mão de muita coisa. Nós estamos assim dizendo: ó, eu quero que o Espírito Santo me faça desapegar coisas que eu sonho aqui na terra, porque a nossa cabeça está no céu. A gente vive na terra, a nossa cabeça está no céu. Vem o teu reino, que é para lá que a gente está indo. É o reino dos céus que nós queremos. E a nossa vontade precisa confirmar isso. Porque a nossa vontade está atrelada, evidentemente, a ações. E muitas vezes, né, nossas ações, em vez de levar muita clareza para quem está pertinho de nós, às vezes leva dúvida. E muitas vezes, meus amados, corremos o risco, pelo estilo de vida que nós adotamos, em virtude da nossa vontade, muitas vezes nós deixamos uma interrogação no ar para pessoas que estão sonhando com o céu. Entende, meus amados? Então, esse é um assunto realmente muito delicado, que nós precisamos entender bem para poder viver bem. Depois que Jesus disse: seja feito a tua vontade, nesse diálogo, nessa oração com o Pai, a Bíblia diz que Jesus, de forma voluntária e consciente, foi até as últimas consequências. Para mostrar, na realidade, meus amados, a vinda de Jesus foi um plano fantástico para ele abrir a porta do céu de novo para a gente. Porque, do contrário, nós só viveríamos com desejo. Venha o teu reino, venha o teu reino. Se Jesus não viesse, não teria como um dia irmos para lá. Mas a vinda de Jesus, na realidade, ele veio para abrir as portas do céu. Quer dizer, você agora, se desejar, se você quiser, segundo a sua vontade, você vai poder ter vida eterna. Dá para entender? Dá para mensurar? Aí, como diz aí a juventude, né? Pega a visão, viu? Pega a visão, porque isso é importante demais, meus amados. Então, o nosso desejo precisa estar em perfeita harmonia com, com a nossa vontade. Esta, por sua vez, submissa
a vontade do Pai. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E quando ele diz que aquele que faz a vontade do meu Pai, ele está dizendo aquele que faz a minha vontade. Porque o nome Deus é uma palavra composta que só tem significado quando nós mencionamos se referindo a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então não existe Deus, como alguns ensinam por aí, falsamente, de que Deus se refere a Deus Pai e Deus Filho e sacam o Espírito Santo. Isso não é verdade. Entende? Quando se diz Deus, está se referindo às três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Logo, quando Jesus disse, aquele que diz, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entra nos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é aquele que faz a minha vontade. Entende, meus amados? E fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso ser de qualquer jeito, porque no final a conta pode dar errada. Ok, amados? Então, esse segundo elemento que nós aí extraímos da oração do Pai Nosso é algo fantástico. E tem muito pano para as mangas para a gente analisar sozinhos, com o Espírito Santo. E ele nos dará mais entendimento ainda. Entende, meus amados? E o terceiro, tem muita coisa para se falar, mas aqui é só os pontos assim, mais em destaques. E o terceiro ponto é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse assunto vem como uma bomba, vem como. Vou pegar emprestado o nome do meu querido irmão, que eu admiro muito, Dileno. É um dilema. É parecido só, mesmo, Dileno. É um dilema. Quando se fala de como viver aqui na terra como miseráveis pecadores, viu? A essência dos seres celestiais que vivem no céu. Há cabimento? Isso é possível? Entende? Então, assim, esse assunto, ele precisa também ser ingerido através do Espírito Santo, porque sem a intervenção do Espírito Santo, nós vamos usar todo tipo de escusa para tentar viver a nossa vida e mesmo assim querer chegar na eternidade. Assim não dá. Ok, amados? Então, Jesus, na realidade, está pedindo para a gente viver. A pergunta é: Jesus está realmente pedindo para a gente viver aqui na terra como se vive os seres celestiais no céu? Sim. Isso pode até assim nos chocar, mas essa é a verdade. Quando Jesus falou, orem assim, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Está dizendo, você tem que viver aqui na terra como os seres celestiais vivem no céu. Mas nós não temos que nos preocupar, porque Jesus é a solução de todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todos os nossos conflitos. Amém? Em João capítulo 3, o verso 13, ali está registrado que do céu só veio e voltou um apenas, pois somente eu, o Senhor, na linguagem de hoje, vim à terra e voltarei para lá novamente. Ok, amados? Então, observe, quando a gente vai lendo o texto bíblico, a nossa mente vai se abrindo. A compreensão vai ficando mais fácil, mais fácil. Então, a partir desse pressuposto, desse ponto de vista, Jesus passa a ser o nosso padrão, o nosso modelo e a nossa vida. Então, nós temos que entender que Jesus, embora Deus, veio a esta terra, se encarnou, viveu 33 anos como um homem. Aí a pergunta outra pergunta, né? Jesus, como homem, viveu que princípios? Da terra ou do céu? Porque a gente vê aí no Novo Testamento várias orientações, né? Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Então, Jesus trouxe do alto, do céu, os princípios em que os seres angelicais viviam lá, como ele também vivia, e trouxe aqui para a terra. Por isso que Jesus passa a ser o nosso padrão, o nosso modelo, passa a ser a essência da nossa vida. João, no capítulo 13, e o verso 15, e o verso 13 e 17, Jesus estava ali dizendo: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais, ou seja, eu dei o exemplo, assim como eu vivi, vivam vocês também. Parece figura repetida, né? Esses textos estão sempre sendo mencionados. Aí você vai para 1 João, capítulo 2, o verso 6, diz aqui, assim como Jesus viveu entre nós, vive você também. Dá para entender, meus amados? Aí onde está eu diria assim, a garantia da vida eterna. Aí está a garantia desse céu maravilhoso. No verso 17 diz: se compreendeis o que eu vos fiz, vocês serão felizes se praticardes. Então, Jesus trouxe do céu todos esses elementos para facilitar, para pavimentar o nosso caminho para chegar no céu.
A Bíblia é fantástica, é maravilhosa. Jesus trouxe do céu o estilo de vida que nos torna vencedores como homens aqui nessa terra. Amém, igreja? Louvado seja esse Deus maravilhoso, todo-poderoso. Aí, indo agora para a reta final, a pergunta é, pastor, então me diga, por gentileza, nos apresente biblicamente essa pavimentação, ou seja, o que foi que Jesus trouxe do céu? Porque Jesus, ele venceu o inimigo como Deus lá no céu. Jesus venceu Satanás, o inimigo aqui na terra, como um homem. E a igreja diz amém? Ou seja, mostrando que assim como ele venceu, a possibilidade de vencer o inimigo também é real. A bênção já nos foi dada, agora nós temos que abraçar. Então Jesus veio aqui à terra Jesus veio à terra com o propósito de viver aqui os princípios do seu reino. Amém? Então, Jesus é o nosso exemplo, modelo. Aí eu quero compartilhar com vocês aqui alguns pontos importantes, já indo para os pontos finais. Primeiro, Jesus como nosso modelo, Jesus como nosso exemplo, nosso padrão, trazendo do céu, Jesus é o nosso modelo em oração. Aqui está bem, esse texto que eu vou citar, ele está em plena harmonia com a madrugada com Deus. Marcos 1, verso 35. De madrugada, quando ainda era escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A única diferença é que a gente não saiu de casa, né? Nós estamos em casa, mas estamos em oração, estamos em comunhão. Ok, amados? Então, Jesus era um homem de oração. Então, para que o seu desejo, para que a sua vontade possa ser aguçada cada vez mais em busca desse reino, temos que orar. Ore, meu amado irmão. Intensifique a oração. Gaste tempo, entende? Deus me deu a graça de entender o seguinte, viver da seguinte forma: quanto mais perturbado eu vivo, mais eu preciso de orar. Porque se eu não orar, eu me sinto um zero à esquerda. Meu cristianismo vai de ralo abaixo, entende? De ralo adentro. Assim, ou seja, não me sinto nada em ninguém. Então, quando estou com dificuldade, a despeito das áreas que são tantas, né, na nossa vida, eu busco a Deus, oro, entende? E me conforto. Quando termino a oração, me conforto, me sinto revigorado. Aí parto com tudo para poder cumprir a agenda diária. E tem que ser a agenda de Deus, você fazer a vontade de Deus. Entendemos, amados? Mateus 24, verso 41, Jesus deixou escrito ali: fiquem atentos e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Ou seja, a pessoa que não ora, facilmente poderá se tornar uma presa fácil do inimigo. Então, ore, ok? O segundo ponto que eu quero destacar aqui rapidinho, como modelo que Jesus trouxe para a gente, é conhecer a sua palavra, ok? É tanto que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus é a própria verdade, ele vivia essa essência, ele trouxe para a gente. Então, nós precisamos aprender a manusear a Bíblia, usá-la, a fim de praticar. E na tentação, a gente vê Jesus usando a Bíblia 3 vezes. Ele usou Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, Deuteronômio 6, 16 e Deuteronômio 6, 13. Nos 3 episódios em que o inimigo tentou Jesus, e nós conhecemos bem aí o diálogo, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Jesus disse: ao Senhor teu Deus não tentarás. E por fim, Jesus disse: vai-te, Satanás, arreda-te, sai da minha presença. Em outras palavras, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Isso é lindo e maravilhoso, não? Só que fique atento, porque Satanás, um dos textos bíblicos que eu mais amo é o Salmo 91. E Satanás mencionou o Salmo 91, verso 12 e o verso 13. Fez menção que levou Jesus para um lugar muito alto e disse: ó, vou te jogar daqui para baixo. Não se preocupe, porque está escrito no Salmo 91, verso 11 e 12. Os teus anjos virão ao teu auxílio e te sustentarão por suas mãos. Foi quando Jesus mencionou Deuteronômio capítulo 3, verso 13. Arreda-te, me deixa em paz. E Satanás o obedeceu e o deixou, e a Bíblia diz que anjos vieram servir a Jesus. Entende, meus amados? Então, essa última parte de Mateus capítulo 6, verso 10, quando diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, se chama obediência. Sem obediência, não dá para que o nosso desejo e a nossa serventia tenha utilidade, entende? É para a gente refletir,
Tem muita coisa boa para a gente aprender. A Bíblia está dizendo que Satanás também conhece a Bíblia, mas a diferença entre eu e ele, entre você e ele, é que eu posso obedecer. Ele jamais obedecerá. Essa é a grande diferença que nos torna tão diferentes. Graças a Deus, né? Ou melhor, esse é o meio pelo qual nos torna tão diferentes do nosso arqui-inimigo. Jesus também foi um modelo e padrão em nos ensinar a jejuar. Mateus capítulo 4, verso 1, Jesus tendo jejuado 40 dias. Então, meus amados, nessa reta final, Jesus está voltando. Procure, de alguma forma, entende? Se ajustar a essas orientações dos céus, porque isso só tende a nos fortalecer ainda mais. Aí tenta um jejum aí de 12 horas, depois tenta um de 24 horas, depois um de 48 horas, e assim você vai. Entende? Isso faz muito bem, porque o jejum é uma forma de dizer assim, olha, cresça na minha identificação. Jejum é isso, meus amados. E tem mais dois elementos, são vários, mas só tem mais dois, devido ao tempo. Perdão. Isso aqui eu acho que é fantástico. É tanto, meus amados, que a Bíblia diz que muitos anjos foram expulsos do céu, porque não se arrependeram, logo não tiveram perdão. Mas eu entendo que muitos outros anjos se arrependeram e permanecem do céu. Perdão, ok? Então, Jesus perdoou aquela mulher que estava em adultério, os seus opositores estavam ali cheios de fúria, rancor, querendo matá-la de uma forma muito cruel, que é apedrejamento. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, lance com força. E cada um foi lançando a pedra, mas ali, bem pertinho dos seus pés. E foram embora. Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Não é papel do crente acusar ninguém. Não é papel do crente estar metido em picuinha. E disse-me disso. Nosso papel é testemunhar de Jesus, do reino. Jesus disse: ó, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ah, você pode dizer, pastor, mas isso aí até eu tiraria 10 aí nessa situação. Mas mas o que falar da situação de Mateus capítulo 23, o verso 34, quando Jesus estava na cruz, sem poder respirar direito, com o seu corpo totalmente lavado com sangue, muita dor. Ele olhou, não, aliás, não teve nem condições de olhar para aquelas pessoas, porque não podia nem mexer a cabeça direito. Disse: pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus ensinou que o perdão é o elo que traz paz, que traz um relacionamento saudável entre todos, aqui na terra, porque lá no céu é assim. Amém, igreja? E por fim, Mateus capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Judéia, ensinando. Então, nós estamos vivendo hoje um período que temos desejo do céu. A gente diz que a gente tem que se faça a vontade de Deus, mas às vezes não quer sair da nossa redoma, entende? A igreja não quer pagar o preço e sair cedo demais porque vai incomodar as pessoas, tarde demais porque um sol causticante fica difícil. Enfim, a gente começa a usar desculpas, entende, meus amados? E a obra de Deus deixa de ser feita. Nós temos que levar esperança de alguma forma para as pessoas. E aqui diz que Jesus saía para ensinar. Nós temos que também sair, se nós temos o desejo do céu, se é fazer a vontade de Deus, então faça. Arregaça as mangas, faça uma coisa, realize a obra de Deus de forma planejada e os resultados virão de maneira maravilhosa e poderosa. Tudo isso que eu falei só é possível, viu? Ou seja, só é possível cumprir essas orientações dos céus, ou seja, viver esses princípios do céu aqui na terra, se for endossado pela a pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus, quando, nos seus últimos 3 anos de ministério, entende? Ele disse: o Espírito Santo veio sobre mim e me ungiu. Jesus não teria feito nada se não tivesse a intervenção do Espírito Santo. Os discípulos não teriam feito nada se não fosse a intervenção do Espírito Santo. Ou seja, não haveria o livro Atos dos Apóstolos. E hoje, meus amados, se nós não buscarmos essa parceria com o Espírito Santo, se nós não formos submissos, vamos correr o risco, entende? Pensar no céu, mas ficar de fora dele. Não deixe que isso aconteça, em nome de Jesus. Então, que os nossos desejos continuem sendo esse. Venha o teu reino, venha o teu reino. Que a nossa vontade seja essa. Vou fazer a tua vontade, Senhor. Custe o que custar, mas eu vou fazer. Mesmo que isso traga um desgaste para mim, mas eu vou fazer a tua vontade. Obedeça, mas faça isso movido unicamente pelo Espírito Santo. Aí eu finalizo com Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, igreja? Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí vamos sim poder cumprir, viu? Vamos poder viver aqui na terra como os seres celestiais vivem no céu.
Amém? Os meus votos, né? O meu desejo como pastor e amigo de todos é que os nossos desejos continuem sempre sendo, continuamente sendo o céu. Que a nossa vontade esteja submissa à vontade de Deus e que o Espírito Santo nos conduza de maneira segura e certeira para a eternidade. Você tem esse desejo em coração? Dizer, Senhor Deus, olha, não vou abrir mão, eu quero ir para o céu, eu quero fazer a tua vontade. Oremos. Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o nosso Salvador, quando viveu aqui entre nós como homem, foi incrível. Obrigado por essas orientações tão singelas, mas tão importantes. Nos ajuda, Deus, a continuar cultivando em nossa mente e em nosso coração esse desejo santificado de que o teu reino venha. E nos dê a graça, Pai Celestial, de poder antecipá-lo, vivendo aqui na terra, movido pelo teu Espírito Santo, fazendo a tua vontade. Queremos, Pai Celestial, cumprir em nossa vida o que os seres celestiais cumprem na eternidade, no céu. Queremos te obedecer. E como resultado, Pai Celestial, haveremos de receber muito em breve. Sejam bem-vindos, servos bons e fiéis. Porque fostes fiéis aí no pouco sobre a terra, sobre muito eu te colocarei aqui no céu. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Nos dê, Pai Celestial, a graça de poder aprofundar cada vez mais essa caminhada através de uma comunhão onde nada possa interferir. Nos dê a tua paz, a tua bênção. Toma-nos em tuas mãos como estamos e nos torne verdadeiros homens e mulheres cidadãos da eternidade. Em nome de Jesus, te rogamos amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.